Bom, pessoal, agora a gente vai criar o touchscreen. O que seria o touchscreen? O touchscreen seria a fonte de comandos caso o usuário não tenha teclado e tenha a tela sensível ao toque, que é o caso dos celulares, né? Então, para isso, a gente vai criar uma nova cena, né? Porque a gente sempre separa para ficar mais organizado. Então, aqui está os limites da tela e a gente vai colocar aqui, vamos criar aqui o objeto touch, tá? Dentro desse touch, você vai buscar touch aqui na pesquisa. Eu já havia feito o teste, então vou colocar aqui 2 botões inicialmente. Vamos fazer o mínimo aqui, andar à direita, esquerda e pular. Então 3. Sempre clique, igual o professor aqui, eu clico primeiro aqui, depois adiciono, senão ele vai colocar dentro de um botão outro botão. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar direita, esquerda e o pulo. Vamos criar os 3 botões. Bom, pessoal, agora a gente vai compreender alguma coisa dos objetos que são aqui no inspetor, né? A gente chama de signals. Signals são simplesmente sinais, né? Funções já pré-feitas para você que você só precisa reescrevê-las. Isso facilita muito a nossa vida. Mas por enquanto, a gente vai colocar aqui, vamos voltar no inspetor. Qual é o desenho normal quando o botão estiver normal? A gente já tem tudo pronto aqui nos assets. Então o botão normal é o botão mais escuro, né? Então aqui é o botão normal, ó. Então vou ligar aqui o encaixe de grade para ele ficar bem bonitinho. Tá bom aqui. Ó, então eu tenho aqui o direito e quando eu pressionar, ele vai ficar mais clarinho, né? Tem uma versão dos mesmos botões mais clara, né? Então vou botar aqui o esquerda. O direita, desculpa, e agora a esquerda eu vou fazer a mesma coisa. Dá um espaço aqui entre os dois, né, para não ficar muito colados. Carregar quando estiver pressionado ele mais claro. O pulo, mesma coisa. Vou carregar o pulo, a setinha para cima, tá? Vou colocar aqui desse lado. E quando estiver pressionado, mais claro. E a gente pode testar, pessoal, as cenas sem ter que rodar o jogo do início. Então vamos salvar a cena primeiro, pasta cenas. E agora a gente vai dar o play, só que não o play, né, o rodar, porque ele vai sempre rodar do início, né? A gente vai clicar aqui, ó, no símbolo rodar a cena. Então ele vai rodar só a cena do todo, só para a gente testar aqui os botões. Por que não está funcionando? Bom, porque a nossa tela não é sensível, a gente vai ter que simular isso, né, através aí de outros elementos. A gente tem que ativar a simulação, tá, pessoal? Como que a gente faz isso? Configurações. Então vamos vir aqui, pesquisar. Lugar errado. Simular toque a partir do mouse. Ó. Então, input devices pointing, simular toque a partir do mouse. Sim. Agora eu vou testar a cena novamente. E aí está o funcionamento. Muito bom, né? Eu vou ali para dar alguns acabamentos, não se preocupem, tá? Que está meio fora e tal. Mas agora a nossa cena está pronta. Para colocar ela, é só ir no mundo e instanciar a cena touch. Pronto. Ela está já no nosso game. Aqui está bacaninha, né? Está num pente, como se diz, né? Mas é claro que ainda não tem funcionalidade. Então, voltando aqui no touch, a gente vai criar agora o script. Vamos agora dentro da nossos scripts, pasta scripts, né? E vamos criar o touch GD. Criando o touch GD, bom, já tem as funções que a gente já entende. Eu vou passar para vocês aqui a ideia, né, que eu tive para poder fazer um touch bem prático, usando signals, que são os sinais. Então, aqui estão as funções em geral, só que a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, tudo bem, o touch e o personagem são coisas separadas, mas ambos existem. E eu preciso que pelo menos o touch entenda a existência do personagem. Então, eu vou criar aqui a variável jogador, recebendo um nulo, que é o objeto jogador, a gente vai trazer esse null para cá. A gente já aprendeu sobre movimento, então o touch é a mesma coisa, mas às vezes a gente tem que dar uma calibradinha porque tem certa diferença no dispositivo móvel, então por isso que a gente cria aqui também. E aqui é a direção que você já aprendeu, você já aprendeu, né, direita, esquerda, só que dessa vez nós vamos ter um terceiro elemento, que é quando estiver parado, quando ele não estiver usando o touch. Então menos 1, esquerda,
e 1 direita, né? Só um comentário aqui para mim me lembrar. Então, galera, no início, quando eu começar, o elemento do jogador vai pegar esse jogador. Como? Bom, a gente está aqui no mundo, certo? E aqui está o meu touch. E meu touch está perto de mim. Ele não está dentro de mim, não faz parte da minha estrutura, mas está próximo a mim. Então, ele é meu parente. Desculpa, eu falei touch é o personagem. Então, é só pegar o personagem. Get parents. Ah, tá dando errado aqui, galera, porque inicialmente é 0, né? Esqueci de botar o valor, né? Get parent. Get node. Ele já achou aqui, ó. Personagem. Desculpa, eu acabei pegando um item dentro do personagem. Só eu quero o personagem. Olha, capturei o personagem. Agora eu posso acessar elementos do jogador. Agora, eu vou começar a inserir no personagem as minhas funções. Então, eu vou aqui em Touch e vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na esquerda, né? Só que agora, em vez de criar a função, eu vou aqui no nó e em sinais e vou ir no sinal preset. Eu tenho que selecionar o elemento da estrutura que tem o script. No caso, a gente botou em Touch script. E ele vai criar sozinho a função, vai dar essa setinha verde aqui. Então, essa função já existe por natureza. Tanto que quando a gente aperta, ele muda a animação, né? A gente vai escrever o que acontece a mais quando eu faço pressionar a esquerda. Então, eu já disse que eu tenho que controlar a direção. Então, a minha direção recebe 0, né? Desculpa. A minha direção, ela recebe o -1, né? Só para mim fazer isso. E o jogador... Então, eu tenho que controlar algumas coisas. Eu vou pegar o nó do jogador. Por quê? Porque ele já existe como objeto aqui. A gente tem o nó nele, o sprite. Certo? E o flip dele é true. Verdadeiro. Lembra? Então, é o mesmo controle, pessoal. Só que eu estou fazendo um controle novo do jogador. Então, o jogador está lá, caindo, né, e tal. Eu apertei para a esquerda. Ele vai flipar, porque eu estou indo para o outro lado, né, o lado contrário. Comecei pela esquerda aqui só para lembrar esse negócio. Só que agora, pessoal, eu tenho outro sinal que eu tenho que olhar, que é quando eu tenho release, que é quando eu solto a tecla. Olha que legal. Então, mesma coisa, conectei, ele criou aqui embaixo. O que acontece quando eu soltar? Quando eu soltar a tecla, naturalmente, eu acredito, lembrando que a gente está vendo a direção X, que nós teremos o 0 primeiro. É uma questão de segurança. Por quê? Soltei a tecla, eu parei de andar. Então, a direção é 0. Certo? Porque, por enquanto, eu não botei a aceleração, né? Eu vou explicar depois como que eu vou usar esses valores para controlar o personagem. Então, eu só estou usando a sinalização da direção. Então, se eu apertei, vou para a esquerda, lado contrário, né, da posição do personagem. Se eu soltei, parei. Fiquei no modo parado. Vou fazer a mesma coisa agora na direita. Vou pegar aqui o preset. O que acontece se eu pressionar para a direita? Então, o dir X, a direção em X, ela recebe simplesmente o 1. E o jogador, o nó dele, ó, você já sabe. O elemento jogador, né, que o touch consigo trazer, vai desflipar, né, o nosso elemento. Beleza. E agora, se o jogador, Luiz, ele fazer o released, né, no direita. Então, on direita released, dir x0. Ele parou de apertar para a direita. Certo? Então, com isso, eu consigo flipar o personagem. Se eu der um play, tu vai perceber que funciona. Todavia, ele não se move. Então, agora que vem o ouro da lógica, né, de usar números simples e lógica, ao invés de forçar programações extensivas. Então, o jogador, a gente sabe que ele, para se mover, ele usa o move and slide. Como, né? E é passado um vetor. Esse vetor, em X, a gente passa um movimento, que é de 40 pixels.
Todavia, a gente sabe que todo valor multiplicado por zero, então por isso do zero do parado, que está aqui, ele vai dar zero. Então ele não vai se mover em x quando eu estiver parado. E é isso que a gente quer. Então meu dir x vai dar zero. Certo? E aqui eu estou fazendo um movimento, pelo menos aqui, em x. Quando eu for em y, também vou usar o controle do dir y, que em 0 daria, eu vou até criar aqui para vocês, o mesmo esquema. Então você pode botar aqui o dir y. E a posição do vetor, né, a posição de direção, o vector up. Eu esqueço sempre de colocar o 2 aqui de vez em quando. Pronto, pessoal. Vamos dar o play, vamos ver o que acontece agora quando eu seleciono. Olha só, então enquanto eu estiver apertando, o dir é igual a 1. E aqui está o nosso joguinho funcionando. O pulo é a mesma coisa. Quando eu pressionar o pulo, certo? A minha direção, só que agora não é movimento. O que a gente colocou no personagem? A gente colocou todos aqueles parâmetros. Tempo de pulo, a força. Você vai ter que construir isso. E isso fica um desafio para você, tá? Mas aí temos pelo menos os comandos gerais, né? Como é que funciona o touch. Então, galera, essa foi uma aula de complementar para você aprender a fazer o touchscreen de maneira, nossa, muito prática. O pulo vai ser a mesma coisa, só que você tem que entender que são dois controles diferentes. Você tem o controle do teclado, é uma coisa, e o controle touch. Então, com isso a gente encerra aí, né, a composição do touch. Agora é só mesmo praticar e programar, não é isso? Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula.